Vamos abrir nossas Bíblias, por favor, no Evangelho segundo Marcos, capítulo de número 12. Nós vamos ler dos versos de número 13 ao verso de número 17. Marcos 12, do 13 ao 17, que diz assim: E enviaram a Jesus alguns dos fariseus e dos herodianos para que o apanhasse em alguma palavra. Chegando, disseram-lhe: Mestre, sabemos que o Senhor é verdadeiro e não se importa com a opinião dos outros, porque não olha a aparência das pessoas, mas segundo a verdade, ensina o caminho de Deus. É lícito pagar impostos a César ou não? Estou lendo na Nova Almeida Atualizada. Devemos ou não pagar? Mas Jesus, percebendo a hipocrisia deles, respondeu: Porque vocês estão me pondo à prova? Outra tradução diz: Porque estão me experimentando? Tragam-me um denário para que eu veja. Eles trouxeram. E Jesus lhes perguntou: De quem é esta figura, esta imagem e esta inscrição? Eles responderam: De César. Então Jesus disse: Deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E muito se admiraram dele. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, bendito Pai, eterno de misericórdia, nesse instante, Senhor, eu clamo por Tua bondade, que o Senhor nos visite por meio da Tua palavra hoje à noite, nos trazendo luz, entendimento, conversão, exortação, orientação, Senhor, e assim andemos de acordo com Tua santa e gloriosa vontade. Tem misericórdia daqueles que estão aqui, Senhor Deus, que estão com o coração desanimado, enfraquecido, que o Senhor venha, por meio da Tua palavra, injetar força, ânimo, poder na vida desses irmãos. E assim, Senhor, restaurá-los para a Tua honra e glória. Trazê-los de volta à alegria da salvação e mantê-los firmes diante da Tua presença. Em nome de Jesus, fala aos nossos corações. Gratos ao Senhor, todos nós digamos amém. Como vocês sabem, nós estamos expondo o livro de Marcos, já faz algum tempo, e nós estamos agora no capítulo 12. E mais especificamente, este é o segundo embate que Jesus está tendo com os representantes do Sinédrio no templo. São 5 embates que nosso Senhor vai ter, e todos discorrem de alguma forma sobre a sua autoridade. Conforme notamos aqui, assim que sai o primeiro grupo, versículo de número 12, assim que sai o primeiro grupo enviado pelo Sinédrio, já chega o segundo grupo formado por fariseus e herodianos com o objetivo claro de apanhá-lo. E essa palavra apanhar, pegar, tem o sentido de uma perseguição, como quem persegue um animal. Em alguma palavra, eles querem pegar Jesus, de acordo com o versículo 13, em alguma palavra. Antes de nós considerarmos o texto propriamente dito, se faz necessário observarmos algumas curiosidades contidas neste episódio. A primeira curiosidade é a união dos fariseus com os herodianos. Essa união não é natural e não é legítima. Por quê? Os herodianos eram um grupo de judeus que vivia numa espécie de partidarismo por Herodes na região da Galileia. Eles eram defensores da causa herodiana. Por essa razão, eles eram odiados, personas non gratas. Está muito em voga esse termo ultimamente. Personas non gratas dos demais judeus. O que indica, aqui nesse texto, que não eram para eles estarem em Jerusalém, porque eles são da região da Galileia. Já os fariseus, advindos dos Hassidins da era Macabeus,
eram judeus mais radicais na aplicação e na execução prática da lei de Moisés. E como judeus radicais, eles eram absolutamente contra o domínio de Roma sobre Israel. Portanto, herodianos e fariseus não eram amigos de infância. Eles não eram amigos naturais. A única coisa que os traz juntos à presença de Jesus é que eles têm Jesus como um inimigo comum. Então, se é inimigo do meu inimigo, é meu amigo. Essa é a primeira curiosidade. A segunda curiosidade é que o imposto pago a César não era pago na Galileia. Era pago apenas na Judéia e em outras regiões. A Galileia era o território onde Herodes Antipas era tetrarca. E ali, os habitantes daquela região não eram obrigados a pagar o imposto imperial. Naquela época, eles tinham 3 impostos. Os judeus, principalmente da Judéia, pagavam 3 impostos. O imposto alfandegário, o imposto do templo, que nós já vimos aqui no capítulo 11, e o imposto imperial, que já eu vou dizer de onde veio esse imposto. Então, o fato dos herodianos estarem questionando a Jesus sobre o imposto pago a César é de causar estranheza, haja vista que eles mesmos não são obrigados a pagar o imposto imperial. E a terceira curiosidade que temos aqui é que esta não foi a primeira vez que eles se uniram contra Jesus. Por exemplo, no Marcos capítulo 3, versículo 6, diz que os fariseus saíram dali com os herodianos, logo começaram a conspirar contra Jesus, procurando ver como o matariam. No capítulo 8, versículo 15, Jesus disse: fiquem atentos e tomem cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Em outras palavras, estes grupos, mesmo não sendo amigos naturais, sendo inimigos, eles se aliam com o objetivo comum de eliminar Jesus a qualquer custo. Eliminar Jesus a qualquer preço. O ódio que eles tinham de Jesus falou muito mais alto do que as diferenças políticas, religiosas e cerimoniais entre eles. Pois bem, o ápice desse texto, dessa narrativa bíblica, se dá quando Jesus responder a eles a magna resposta de que eles deviam dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Esta é a ênfase da passagem. É o centro, o ponto central da passagem. No entanto, antes de nós chegarmos ao clímax da passagem, à ênfase dessa passagem, existem alguns fatos preliminares nesse texto, não sei se os irmãos observaram, que nós precisamos atentar detidamente para o enriquecimento e o amadurecimento da vida cristã como um todo. Da nossa vida cristã como um todo. Quais são estes fatos e o que exatamente eles nos ensinam? São 3 fatos. Em primeiro lugar, primeira coisa que temos aí, é que na caminhada cristã, nem todo elogio é para o nosso bem. Vou repetir isso aqui. Na caminhada cristã, nem todo elogio é para o meu e o seu bem. E a gente pode ver isso com o que aconteceu com Jesus. Volte comigo, por favor, ao capítulo de número 12 e veja o verso de número 14. Chegando, disseram-lhe: Mestre, sabemos que o Senhor é verdadeiro e não se importa com a opinião dos outros, porque não olha a aparência das pessoas, mas, segundo a verdade, ensina o caminho de Deus. Só até aqui, só essa parte A. Observe. Os fariseus e os herodianos tinham um alvo muito claro: pegar Jesus em alguma palavra para terem do que o acusar. Entretanto, isso deveria ser feito de um modo tático, de um modo estratégico. Isso deveria ser feito de um modo macio, sem confronto.
demonstrando admiração por Jesus e seu ministério. E o instrumento que eles usam para este fim é a lisonja, o elogio, a bajulação. A estratégia de elogios que Dale Carnegie fala em seu livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, eles usam exatamente aqui com o nosso Senhor. Eles elogiam Jesus em 4 áreas. Primeiro, a integridade de Jesus. Eles dizem: sabemos que o Senhor é verdadeiro. Segundo, a originalidade de Jesus, quando afirma que ele não se importa com a opinião dos outros. Terceiro, a sua equidade, quando falam que ele não olha para a aparência das pessoas. E quarto, a sua veracidade, quando sustentam que ele ensina o caminho de Deus segundo a verdade. Perceba, todos estes elogios estão corretos a respeito da pessoa de Jesus. Aliás, diga-se de passagem que foram poucos. Foram poucos. Jesus merece muito mais. Ele é muito mais do que isso. Ele é Deus. Ele é o Rei dos Reis. Ele é o Senhor dos Senhores. Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Ele é a pedra angular, que quem nela crê não será confundido. Então, se tem um momento em que as falsas lideranças religiosas não mentem, falam a verdade a respeito de nosso Senhor, é exatamente aqui. Elas falam a verdade verdadeira, abrindo essa redundância, essa verdade verdadeira sobre Jesus e suas virtudes. Porque eles estão tentando pegar nosso Senhor, amaciando o seu ego, massageando o seu ego com palavras doces, encantadas, que o faça ficar vulnerável e baixar a guarda. Então eles apontam e apostam na seguinte ideia: vamos começar elogiando. Não vamos criticar, atacar. Vamos começar lisonjeando, fortalecendo o ego dele, sabotando o seu ego com elogios, enfraquecendo suas defesas com palavras de enaltecimento. Então, quando ele estiver cheio de si, quando ele estiver bem à vontade, a gente lança a pergunta bomba. A gente lança a pergunta da qual ele não vai ter como escapar dessa vez. Dessa vez, ele estará preso. E assim eles o fizeram. Porque o elogio viria como anestesia antes deles enfiarem a adaga em forma de pergunta. Ouça, o grande problema não está no elogio em si, mas em quem faz e com quais intenções o faz. E este, irmãos, é um discernimento que todo cristão que se preze deve amadurecer na sua vida, na caminhada cristã. Porque é exatamente neste ponto em que Satanás gosta de nos pegar. Ele sabe que gostamos de ter o nosso ego massageado. Ele sabe que gostamos de elogios. Ele sabe que gostamos de lisonjas. Ele sabe que nós somos vaidosos, super vaidosos. Quem aqui assistiu o filme O Advogado do Diabo, vai lembrar que no filme Advogado do Diabo, a última frase do filme, dita pelo demônio, que estava sendo encenado por Al Pacino, o meu ator favorito, Al Pacino, quando, na última frase, o demônio olha para a câmera e diz assim, abre aspas, a vaidade é definitivamente o meu pecado favorito. O meu pecado favorito. Segundo o dicionário, a vaidade é definida como a valorização que se atribui à própria aparência ou quaisquer outras qualidades
físicas ou intelectuais, fundamentadas no desejo de que tais qualidades sejam reconhecidas e admiradas pelos outros. Fecha aspas. Em outras palavras, a vaidade ela é o ápice do ego. O ápice do ego é a vaidade. Existe um livro secular muito bom, chamado O Ego é Seu Inimigo, de Ryan Holiday. E ele define o ego da seguinte forma, ele diz, é uma crença doentia na própria importância. É a necessidade de ser melhor do que alguém, mais do que alguém, reconhecido por todos, muito além de qualquer utilidade plausível. É o senso de superioridade e de certeza que ultrapassa os limites da autoconfiança e do talento. É quando a noção de nós mesmos e do mundo se torna tão inflada, tão cheia de si, que começa a distorcer a realidade que nos cerca. Em outras palavras, o ego, quando inflado, a vaidade, quando tomada de elogios, ela começa a distorcer a realidade daquilo que de fato nós somos. E passamos a querer nos enxergar além, maior do que realmente somos. O técnico de futebol americano, Bill Walsh, disse que quando o ego nos domina, quando o ego toma de conta de nós, a autoconfiança se transforma em arrogância, a assertividade se torna em teimosia, e a segurança vira imprudência desmedida. Era este ponto que os fariseus e os herodianos queriam levar a Jesus, ao ponto de Jesus chegar ao nível da arrogância, da teimosia e principalmente da imprudência. E dar uma resposta imprudente a eles. Mas eles precisavam primeiro fazer o quê? Massagear o ego de nosso Senhor. E é exatamente a este ponto em que o inimigo de nossas almas quer nos levar, quando não sabemos filtrar os elogios que recebemos, e assim vamos nos tornando escravos das lisonjas alheias. Há pessoas, irmãos, que são movidas a elogios, são movidas a lisonjas, são movidas a likes. Elas precisam ser elogiadas diariamente, senão o dia é perdido, o humor se torna péssimo, a alegria se transforma em raiva e o amor se transforma em ódio. Pessoas assim são pessoas, são presas fáceis dos falsos mestres. Presas fáceis dos enganadores, dos estelionatários da fé, dos coaches, pois tais homens vão dar a estas pessoas exatamente o que elas querem ouvir. Vão massagear os seus egos. Eles não confrontam os seus pecados, eles não alertam do inferno, eles não falam do perigo de viver alienado de Deus, não. Eles fazem com que seus auditórios se sintam muito confortáveis, muito bens, sem qualquer necessidade de arrependimento de pecado, de regeneração, de nascer de novo, de renúncia dos prazeres pecaminosos deste mundo, etc. Não! São pessoas que são presas fáceis dos falsos mestres. Pessoas assim também, que gostam muito de elogio, de ser elogiada o tempo todo, são alvos fáceis de patrões maliciosos, de empregados espertos, de filhos malandros, de colegas falsos e espertalhões no trabalho, de vizinhos maquiavélicos, de vendedores ardilosos. Basta um elogio e elas baixam a guarda, começam a contar toda a sua vida para o outro. Começa a mostrar todos os seus tesouros, como fez aquele rei no Antigo Testamento. Começa a dizer quanto ganha, onde mora, o que veste, que hora dorme, que hora acorda, e por aí se vai. Tudo por um elogio. Irmãos, devemos ter cuidado, muito cuidado com os elogios que recebemos, porque eles têm o poder de esconder as reais intenções de quem o faz. Vê a intenção dos fariseus e dos herodianos. Vê onde é que eles estão se escondendo atrás. De palavras elogiosas.
Porque a gente nunca sabe de fato o que virá após a lisonja, após o elogio. Provérbios 26, 28, o sábio disse: a língua falsa odeia aqueles a quem engana, e a boca lisonjeira é causa de ruína. Aí a advertência. 29, 2 dos Provérbios diz: quem lisonjeia o seu próximo está armando uma rede para os seus pés. Óbvio que a lisonja que o sábio está falando aqui é a de pessoas mal intencionadas, que vem de pessoas mal intencionadas, que se fazem de amigas, mas não são. Gente falsa que você encontra no emprego, na rua, na vizinhança, na escola, na faculdade, na sua família. Quem não tem aquele parente que é falso, que é enganador? No salão de beleza, no barbeiro, etc. Aí eu pergunto, você que me ouve hoje à noite, você gosta de receber elogios? Claro que gosta. Todos nós gostamos. Você anseia, como anseia a água. Você anseia receber elogios de tudo que você faz? Pois saiba, se você é desses que anseia receber elogios de tudo que você faz o tempo todo, quer seja para o seu pai, quer seja para sua mãe, quer seja para o seu marido, quer seja para sua esposa, quer seja para o seu filho, quer seja para sua filha, quer seja para o seu vizinho, quer seja para o seu patrão, quer seja para quem for, se você é desses que o tempo todo está esperando ser elogiado, no final, você é uma presa fácil. Você é uma presa fácil. A moeda que lhe compra é muito barata. Em Romanos capítulo 16, verso 17 e 18, Paulo disse: irmãos, peço que notem bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que vocês aprenderam. Afastem-se deles. Por quê, Paulo? Porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre. Aí Paulo termina dizendo no versículo 18: com suaves palavras e lisonjas engana o coração das pessoas simples. O apóstolo Paulo está falando aqui exatamente dos falsos mestres que se infiltravam nas igrejas com palavras elogiosas, sorrisos largos, abraços apertados, a fim de ganhar o coração das pessoas e praticar golpes. Portanto, tenha cuidado com os elogios que você recebe. Mantenha eles afastados do seu ego. Não deixe a sua vaidade se alimentar deles. Mantenha eles debaixo dos seus pés. Não deixe eles subir para o seu coração. Claro, eu não estou dizendo que você não deva ser gentil e até certo ponto se sentir encorajado com os elogios que chegam. O que eu estou dizendo é que você não deve dar crédito a eles rápido demais. Filtre, passe na peneira. Não deve se deixar dominar por eles rápido demais, pois logo, logo, você saberá qual foi a real intenção de quem o fez, por que o fez, se é verdadeiro, se é falso, etc. Conta-se que, certa feita, George Whitefield, o grande pregador do século XVII, George Whitefield, estava pregando em um determinado lugar, e assim que ele desceu, alguém chegou para ele e disse: Senhor Whitefield, o seu sermão foi maravilhoso, foi esplêndido, foi magnífico. Então, Whitefield olhou para aquele irmão e disse: irmão, Satanás sussurrou tudo isso ao meu coração enquanto eu pregava. Que lição temos aqui? Que lição esse irmão nos dá? Em João 12, verso 42 e 43, João disse que muitos dentre as próprias autoridades, veja isso, creram em Jesus, mas por causa dos fariseus, não o confessavam para não ser expulsos da sinagoga. Porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Deixe-me perguntar, qual glória você ama mais? A glória que vem de Deus ou a glória que vem dos homens? Dificilmente os que vivem em busca de glória humana
de lisonja humana, são crentes fiéis a Cristo. Dificilmente. É como eu falei aqui na quarta-feira, no estudo da quarta-feira. As pessoas que gostam de lisonja, de aplausos, as pessoas que gostam de fama, as pessoas que gostam de estar em evidência o tempo todo, elas jamais vão querer congregar numa igreja pequena. Elas querem congregar em igrejas grandes, porque se ela canta, vai cantar para um público enorme. Se ela prega, vai pregar para um público enorme. Se ela trabalha num departamento infantil, vai trabalhar para um departamento enorme. Poucos são os que de fato estão interessados na glória de Deus somente. Na glória do Senhor somente. Esses são os que chegarão em igrejas pequenas, em lugares pequenos e dirão: estou com vocês. Estou com vocês. Tudo para a glória de Deus. Então aqui vai uma dica para encerrar esse ponto de ouro, para você lidar com os elogios. Anote essa dica de ouro. É que ao fim de cada elogio que você receber, escreva ou diga: soli Deo glory. Somente a Deus toda glória. Faça isso e o diabo perderá terreno, porque nem todo elogio é para o nosso bem. O segundo fato importante nesse texto, o qual também nós devemos aprender, é que na caminhada cristã, todos nós seremos testados. Na caminhada cristã, todos nós seremos testados. E eu quero que você volte comigo a Marcos, capítulo número 12, por favor. Marcos 12. Nós vamos analisar agora a parte B do versículo 14 e a parte A do versículo 15. Aliás, são as três perguntas. Parte B do versículo 14. É lícito pagar imposto a César ou não? Devemos ou não devemos pagar? Mas Jesus, percebendo a hipocrisia deles, respondeu com uma pergunta: por que vocês estão me pondo à prova? Só até aí. Observe. Ao final de tentar enfeitiçar o ego de nosso Senhor, vem o veneno, a pergunta que coloca Jesus numa sinuca de bico, exigindo dele algum posicionamento à direita ou à esquerda. Porque vamos analisar aqui comigo, rapidinho. Se Jesus disser que sim, que se deve pagar impostos a César, ele agradará os herodianos, mas será odiado pela multidão de judeus que o acompanham, que são indignados com o imposto imperial que já pagam há muitos anos. Então ele agradará os herodianos se disser que sim. Se ele disser que não, agradará aos judeus e aos fariseus, mas desagradará aos herodianos. E se colocará na posição de subversor do império, atraindo os olhos de Roma para si negativamente. Percebendo então a hipocrisia deles, Mateus vai registrar esse texto e diz: percebendo a maldade deles, nosso Senhor pergunta a eles o porquê estão ele pondo à prova a Jesus. Por que estão pondo ele em teste, em experimento? O termo grego para a prova aqui é peirasete. Ele tem o sentido de uma armadilha para pegar animais. Peirasete. Assim, a lisonja era a isca. A lisonja era a isca. Mas as perguntas, o anzol, a arapuca, o alçapão, no qual pegariam Jesus. Todavia, nosso Senhor, percebendo aquilo, que aquilo era uma grande armadilha, um grande teste, Jesus os questiona: por que vocês estão me pondo à prova? Por que estão armando essa armadilha para me pegar, contra mim? Esta, irmãos, não é a primeira vez que eles estão colocando nosso Senhor à prova. No capítulo 2,
24, 7, 5, 8, 11 e 10, versículo 2, eles armam ciladas contra Jesus, tentando uma forma de o pegarem por meio de perguntas sobre o que é lícito ou não fazer. É lícito curar no sábado? O que os teus discípulos estão comendo com as mãos sujas? Moisés permite isso? Então eles são cheios dessas casquinhas de banana, esses testes para pegar nosso Senhor. Meus irmãos, quando a gente vê isso, quando a gente lê isso, a gente deve fazer a seguinte pergunta: o que um cristão verdadeiro, nascido de novo, deve esperar neste mundo cão? Muitas armadilhas em seu caminho, muitos testes, muitas provas para o apanhar e o arrastar para a desonra da fé. Ouça-me, é comum nós falarmos em testes, provações da fé pelo sofrimento, e de fato o sofrimento é um grande teste para a nossa fidelidade a Deus. Entretanto, nem sempre o teste da nossa fé, a provação da nossa fé, virá em forma de dor e sofrimento, mas sim banhado, como veio aqui, de elogios, lisonjas, palavras macias, pejadas de adulações, e no final, o oportunismo. Por exemplo, algumas vezes o teste da nossa fé virá com propostas de prosperidade corrupta, sonegação de impostos, cobrar mais do que o produto merece, emprestar dinheiro com juros abusivos, segurar salário dos trabalhadores, ser matriculado de fachada numa prefeitura para fazer rachadinha com políticos, aceitar altos cargos na empresa que exige vista grossa. Sua fé está sendo testada. A sua fé em Cristo está sendo provada aí. Algumas vezes o teste da nossa fé será na hora da prova, na sala de aula, que os que estudam e fazem faculdade, quando todos estão filando e a fila vai rodando a sala todinha e de repente chega na sua cadeira. E aí, agora o que fazer? E todo mundo sabe que você é crente. Outras vezes nós seremos testados quando, fora da vista de todas, poderemos acessar sites pornográficos, falar palavrões à vontade, conversar com os ímpios, assuntos de cunho sexual pervertido, sem qualquer receio. Ou então nós seremos testados no grau de nosso amor por Deus, no grau de nosso amor pela igreja, pelos cultos, pela leitura bíblica, pelo batismo, pela ceia, pela oração. Porque tendo nós a liberdade e tempo para fazer isso, muitas das vezes colocamos qualquer outro prazer terreno no lugar dos prazeres espirituais e celestes. Isso é teste. Sua fé está sendo testada, caro amigo. Todos nós seremos testados. Nosso Senhor foi, porque você não será. Todos nós estaremos sujeitos a armadilhas. Jesus foi, porque você não será. Cabe a você ter o discernimento espiritual que ele teve. Pedir a ele que lhe dê discernimento. Ler as escrituras, buscar estudar a palavra, para que você tenha discernimento, para que quando esse teste chegar, você tenha um versículo pronto para atacar aquela armadilha, para se livrar daquela situação. Por isso que você precisa ter textos bíblicos na sua cabeça. Lembra quando Satanás foi tentar Jesus? Cada resposta de Jesus foi com um texto bíblico. Transforma essas pedras em pães. Jesus respondeu o quê? Nem só de pão viverá o homem. E assim, cada resposta é um texto bíblico. É assim que a gente deve lidar com as armadilhas, pois todos seremos testados. E eu pergunto a vocês, qual resposta você está dando nos testes que você passa, que você enfrenta? Quais são os resultados desses testes diante de Deus? Quais os resultados finais das provas a que somos submetidos? Sendo mais claro, qual tem sido o seu teste particular diariamente?
Tiago, capítulo 1, verso 2 a 4, diz: meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações. A palavra provações ali é a mesma para testes. Para testes. Sabendo que a provação da fé, o teste da fé que vocês têm, produz perseverança. Ou seja, vocês serão testados. Eu não quero me estender mais nesse ponto, porque esta é uma consideração basilar da vida cristã. Que todo aquele que quiser viver piedosamente em Cristo Jesus será perseguido, parafraseando Paulo, será testado, provado, examinado. Não há acepções de pessoas aqui. Lembre-se sempre dessa pergunta de nosso Senhor: por que vocês estão me pondo à prova? Por que estão armando essa armadilha para mim? Quando o ilícito bater na sua porta, faça essa pergunta: por que diabo você está armando essa armadilha para mim? Por que você está me pondo à prova? Fale isso para o seu pecado. Por que você está trazendo esses sentimentos ao meu coração? Esses pensamentos imorais à minha mente exatamente nessa hora em que estou sozinho em casa? Altas horas da noite. Confronte isso dessa forma. Porque assim será a nossa peregrinação cristã nesse mundo. Enquanto estivermos aqui, teremos sempre de lidar com testes, provas, armadilhas no caminho. Terceiro e último fato que temos nesse texto é o que eu falei a vocês, o ápice dessa narrativa. É que na caminhada cristã devemos honrar a César, mas adorar somente a Deus. Devemos honrar a César e adorar somente a Deus. Volte comigo, por favor, a Marcos, capítulo número 12. Verso de número 15, parte B, ao 17, diz: tragam-me um denário para que eu o veja. Eles trouxeram. E Jesus lhes perguntou: de quem é esta figura e esta inscrição? Eles responderam: de César. Então Jesus disse: deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E muito se admiraram dele. Eles tinham acabado de perguntar se era lícito ou não, legal, juridicamente aceitável ou não pagar imposto a César. Eles estavam certos de que essa vez Jesus não escaparia, que a pergunta era um checkmate para nosso Senhor. Entretanto, mais uma vez, Jesus os surpreenderá com sua sabedoria divina, quebrando a espinha dorsal do questionamento, com uma resposta que eles jamais imaginaram ser possível alguém responder. Já vimos no tópico passado quais eram as duas únicas saídas que eles imaginavam que Jesus teria. Ou um sim para agradar os herodianos, ou um não para agradar os judeus. Então, sabiamente, Jesus pede que lhes traga um denário. O que é denário? Denário era uma moeda romana que equivalia a um dia de trabalho de alguém. Um dia do jornaleiro, um dia de trabalho equivaleria a um denário. Era uma moeda romana. Em um dos lados desta moeda tinha o busto de Tibério César, que era o imperador da época. Tibério César. Com uma inscrição dizia assim: Tibério César Augusto, filho do divino Augusto. No outro lado da moeda trazia a imagem da mãe de Tibério, Lívia, e mais uma inscrição dizendo Pontifex Maximus, que significa sumo sacerdote. Então, ao perguntar de quem era aquela figura e a inscrição na moeda, eles não tinham de como fugir da resposta, como eles fugiram no final do capítulo 11, lembra? Não sabemos. Aqui eles sabem, e eles respondem prontamente: de César. Nosso Senhor então dá o checkmate nos fariseus e nos herodianos, dizendo: deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Checkmate. Perceba, com essa resposta, Jesus legitimou o governo terreno de César, bem como o governo celeste soberano de Deus.
deixando claro que todos os homens são devedores tanto aos governos terrenos quanto aos governos celestes. Então, irmãos, esse versículo, já houve muita confusão com ele ao longo da história. Mais recentemente, nas eleições de nosso país, vez ou outra, alguém puxava esse versículo da caixinha e dizia: olha, religião e política não se misturam. Dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Não vamos misturar as coisas para não ter confusão. Eu ouvi muito isso. Ouvi demais. A pergunta que não quer calar é: será se Jesus está ensinando a separação total entre cristianismo e política? Aqui. Será mesmo que na perspectiva cristã a vida é feita de departamentos separados e delineados, ou tudo está subordinado à soberania de Deus? Porque, irmãos, Jesus não está dizendo aqui que política e religião não se misturam. Que é cada um no seu quadrado e pronto. Jesus não está dizendo isso. Vamos para o texto, veja o texto. Ele está apenas dizendo que César tem seus direitos políticos, e esses direitos políticos, por ser ele a imagem impressa na moeda que representa o império, merece as devidas honras como autoridade constituída por Deus. Porque veja algumas curiosidades sobre Roma naquela época. As pessoas pensam que era terrível viver no Império Romano, mas eu vou dizer a vocês que não era tão ruim assim não. O Império Romano, por exemplo, tinha coisas boas no governo de Roma. Por exemplo, eles construíam estradas. Ainda hoje tem estradas de Roma. Eles construíam pontes, eles construíam arquedutos, construíam estádios para a diversão do povo e para também mais na frente matar crente. Os próprios judeus gozavam da Pax Romana. Os próprios judeus gozavam da Pax Romana. Então, os impostos eram empregados para o bem da população de um modo geral. O inferno não era assim tão quente como se dizia em relação a Roma. Esta separação que os judeus tanto almejavam era fruto da insurreição, quase não sai, insurreição de Judas o Galileu no ano 6 depois de Cristo, quando o governador Quirino instituiu o imposto imperial sobre os judeus e eles não queriam pagar. Então, esse levante dos judeus no ano 6 depois de Cristo foi logo esmagado por Roma. Porém, daquele levante surgiu um grupo chamado de zelotes. Já ouviram falar desse grupo? Os zelotes. Desse levante surgiram os zelotes que queriam a todo custo a separação de Israel e Roma. Interessante, porque foi esse grupo que no ano 66 depois de Cristo começou uma nova revolta contra o imposto ao império, chegando ao nível, olha que loucura deles, chegando ao nível de confeccionar as suas próprias moedas. Eles criaram a casa da moeda deles dentro de Jerusalém para as tratativas ali dentro. O que veio a ser mais um motivo da destruição total de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. Entretanto, Jesus não era dos zelotes. Jesus não era deles. Ele sabia que as honras que César merecia como governo, enquanto governasse para o bem do povo de um modo geral. As coisas não eram tão terríveis assim. O comentarista James Edwards, comentando esse texto, disse o seguinte, abre aspas: Jesus, com essa resposta, reconhece a legitimidade do governo humano. Isso o distancia de todas as formas de anarquia política, mais bem exemplificada em sua época pelos zelotes, que acreditavam que a derrubada do Império Romano era a vontade de Deus.
A resposta de Jesus, por sua vez, não pode significar que Deus e o governo são duas entidades exclusivas e separadas, independentes uma da outra. Aí ele encerra de um modo magistral dizendo: Deus é soberano sobre todos os assuntos humanos, incluindo assuntos políticos. Fecha aspas. Em outras palavras, César, por mais poder que tenha, ele é apenas César, não é Deus. Ele está debaixo da soberania de Deus. Ele só ocupa aquela posição porque Deus o pôs ali. Ele é um servo no sentido de apenas de servir no conjunto da obra. Ele é apenas um servo de Deus na política. Algum tempo depois, os apóstolos vão exatamente corroborar, homologar a mesma ideia de nosso Senhor, dizendo o seguinte. Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Romanos, capítulo número 13. Romanos 13. Vamos ver do verso de número 1. Verso número 1 ao 7. Que todos estejam sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por eles instituídas. Assim, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Você quer viver sem medo da autoridade? Faça o bem e você terá o louvor dela. Pois a autoridade é ministro de Deus. Essa palavra ministro é a mesma palavra de servo de Deus, para o seu bem. Mas se você fizer o mal, então tenha medo, porque não é sem motivo que a autoridade traz a espada. Pois é ministro de Deus, vingador para castigar quem pratica o mal. Portanto, é necessário que vocês se sujeitem à autoridade, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. É por isso também que vocês pagam impostos, porque as autoridades são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Paguem a todos os que lhes é devido, a quem tributo, o tributo, a quem imposto, o imposto, a quem respeito, o respeito, a quem honra, honra. Autoexplicativo o texto. 1 Timóteo 2, verso 2 a 4, Paulo disse: Orem em favor dos reis e de todos os que exercem autoridade, para que vivamos vida mansa e tranquila, com toda piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. 1 Pedro 2, verso 13 e 14, ele também disse: Por causa do Senhor, estejam sujeitos a toda a instituição humana, quer seja ao rei como soberano, quer seja as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam o bem. Observe, quando nós olhamos retrospectivamente o Antigo Testamento, nós encontramos muitos irmãos que atuaram no campo da política com um brilhantismo esmagador. Encontramos José, Daniel, Moisés, Davi, próprio Salomão e tantos outros. Na história da igreja não foi diferente. Encontramos irmãos que trabalharam na política e foram grandes bênçãos de Deus para a humanidade, diga-se de passagem. Para a humanidade de um modo geral. Um deles, por exemplo, foi William Wilberforce, que lutou no parlamento inglês pela libertação dos escravos. Aprovou lei para que acabasse com o tráfico de negros como escravos. Outro foi o primeiro-ministro da Holanda, Abraham Kuyper, um exímio teólogo, tem até livro dele aqui na nossa pequena biblioteca. Abraham Kuyper e tantos outros. Portanto, acreditar nessa separação de Deus e política como dois poderes paralelos é absolutamente errado, equivocado, enganoso. Haja vista a política da administração pública ser apenas um instrumento de Deus neste mundo para cumprir seus propósitos eternos. Apenas um instrumento. Quando Deus
quis abençoar Israel, Deus deu bons governantes para Israel. Quando Israel se desviava da palavra e Deus queria punir Israel, Deus enviava sobre Israel governos maus. O problema é quando o Estado quer sair de sua competência e ocupar o lugar de Deus. Aí é que não dá. Porque neste caso em particular, os cristãos já não devem mais honrar o Estado. O Estado já não merece mais o respeito da igreja. Por quê? Porque ele não é Deus. Esse é o grande problema do comunismo e do socialismo contra a igreja. É que ele quer ser Deus para a igreja. Ele quer absoluta fidelidade a ele em primeiro lugar. A ele. E a mais ninguém. E a igreja de Cristo não aceita isso. A igreja de Jesus não aceita isso. É por essa razão que os cristãos são extremamente perseguidos na China, na Coreia do Norte. Vocês podem ver vídeos na internet, tem de muitos vídeos aí, como o líder da Coreia do Norte é tratado quando vai às ruas. Ele é visto como Deus. Como Deus para eles. Claro que é uma adoração muito forçada ali, né? Muito forçada. Mas ele é visto e apresentado como isso. O Deus da nação é ele. E a igreja jamais vai aceitar isso. Esse é o problema. Chegaram para os pais da igreja, muitos pais da igreja, muitos mártires, e disseram: confesse que César é Senhor. E eles disseram: não. Porque César não é Senhor com S maiúsculo. César é Senhor com S minúsculo. É um Senhor como todos os demais. Confesse a César como Senhor. E eles: não. Só Jesus Cristo é o Senhor. Foram queimados, torturados, lançados aos leões. E a igreja chegou até nós para a honra e glória de nosso Deus. Outro problema, irmãos, para os cristãos, é a questão da Constituição Federal e a Bíblia. Quem merece o primeiro lugar? A Bíblia ou a Constituição Federal? Então, perceba, para o cristão, a palavra de Deus é o ápice da nossa orientação. É a nossa regra de fé e prática. É o principal dos livros. A Constituição Federal, ela é serva da palavra. Ela está abaixo da palavra de Deus, ainda que os homens deste mundo não reconheçam isso. Mas para nós que tememos ao Senhor, a Bíblia está acima da Constituição Federal e somente Deus merece adoração. Ao ponto de, se a Constituição Federal, ou se os órgãos que legislam no país chegarem a aprovar leis a favor do aborto, casamento homoafetivo, liberação das drogas, feminismo, LGBTismo, etc., e tantos outros ismos que tem aí agora, nós ficamos e defendemos as Escrituras. A Constituição Federal perdeu sua validade diante da igreja. Nós vamos cumprir ainda da Constituição aquilo que é honesto cumprir, vamos pagar os nossos impostos dentro do que for honesto pagar os nossos impostos. Agora, se a Constituição quiser nos obrigar a situações em que vão de encontro direto à palavra de Deus, aí é a hora do nosso martírio. Aí é a hora, como diz aqui no Brasil, da onça beber água. Porque nós vamos chegar e dizer: a Constituição não está acima da palavra de Deus para nós. Não está acima. Então, vocês percebem que quando nós olhamos por esse viés, fica fácil escolher em quem a gente tem que votar num pleito de eleição? Eu nunca falei isso aqui, mas é importante que eu fale. Abre aqui parêntese.
analise o candidato e veja se os valores que aquele candidato defende, não estou dizendo que ele é perfeito, estou dizendo nem que ele é necessariamente crente, eu estou dizendo se os valores que ele defende são valores que estão de acordo com a palavra de Deus. Se ele defende valores contrários à palavra de Deus, se você estiver votando nele, você está votando no inimigo da igreja. Você está votando no inimigo do povo de Deus, no seu inimigo. É a barata votando no Baygon. Vai chegar até você. Uma hora vai chegar e vai dizer, você nega Jesus ou não? E aí, qual é a sua resposta? Então, César merece honra, até onde sua política não fere as Escrituras. Fecha parênteses. Portanto, se César merece honra, porque tem seu busto estampado na moeda, por que Jesus então deu uma resposta falando sobre Deus, se eles não perguntaram sobre Deus? E aqui está a razão. Se César merece honra porque o seu busto está estampado na moeda, Deus merece adoração, porque a imagem e semelhança dele está estampada em nós, em mim e em você. É isso que eles não estavam dando ao Senhor. Eles estavam pagando César, estavam pagando o imposto, mas não estavam dando a Deus o que eles deviam dar a Deus. Essa palavra imagem ou figura que nós temos aqui na NAA, no grego ela é eikon, que na Septuaginta também é a mesma palavra em Gênesis 1:28, que indica que os seres humanos pertencem por natureza à esfera divina. Então pertencem e devem adoração somente a Deus. Assim, meus irmãos, como os líderes daquela época não estavam dando a Deus o que era de Deus, o homem moderno também está na mesma situação. Não está dando a adoração que é devida a Deus somente. Nós sabemos que fomos criados para a glória de Deus e nos deleitar nele para sempre, é o que diz a nossa confissão de fé. Todavia, o que mais a gente assiste hoje é a raça humana sacrificar seu tempo, seu vigor, sua energia no altar da autoadoração, no altar da egolatria. Infelizmente, o Deus do homem moderno é ele mesmo. Tudo o que ele mais quer é que seus caprichos sejam satisfeitos, que seus prazeres carnais sejam alimentados, que suas luxúrias sejam satisfeitas ao extremo. Tudo isso porque ele nega a adoração a Deus e se coloca no lugar de Deus para receber toda essa autoadoração. E o resultado é que o seu coração vive inquieto, ansioso, porque ele não está funcionando como deve. Pergunto, você está funcionando como deve funcionar? Você está existindo para o propósito para o qual você foi criado para existir? Analise sua vida. Dar a Deus o que é de Deus é devotar toda a nossa vida à adoração do seu nome. É gastar todas as nossas energias vivendo para a sua glória. É cumprir seus mandamentos, é obedecer a sua palavra, seguir seus estatutos, amar a ele acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Isso é dar a Deus o que é de Deus. Eis a razão porque o mundo está como está, irmãos. Casamentos fracassados, desgraçados, homens escravizados nos vícios, a pedofilia, que recentemente está em voga, o homossexualismo, o tráfico de drogas, a corrupção política, as guerras, os abortos, o feminismo, tomando de conta das universidades, e toda sorte do que não presta, está graçando o mundo afora. Por quê? Porque o homem não está dando a Deus o que é de Deus. Você está entendendo? O homem caído prefere César, quer servir César, prestar culto a César, adorar a César, mas não quer adorar a Deus. Não ama a Deus. Não superestima a Deus. Diz até que crê em Deus. Diz até que crê em Deus, mas vive apenas para si próprio. Note as músicas que são cantadas, os filmes que são produzidos, as séries que são gravadas, as propagandas que são realizadas, as igrejas sendo aparelhadas.
Vamos falar da nossa casa também, né? Falar só da casa dos outros, não. As igrejas sendo aparelhadas. A indústria do entretenimento está toda voltada para o mero prazer do coração do homem caído. O homem é o centro. E aqui está a prova que a raça humana não está cumprindo o propósito para o qual ela foi criada. Enquanto, meus irmãos, não nos voltarmos para Deus a fim de cumprir o papel para o qual fomos criados, enquanto não estivermos dando a Deus o que é de Deus, estaremos feitos cegos, tateando, procurando luz, procurando algum fecho de luz para encontrar, mas não encontraremos nada, porque só terá trevas e densas trevas na nossa frente. O homem só será feliz de fato e de verdade quando ele se voltar ao seu Criador, prestar culto somente a Ele, colocar todo o seu amor em primeiro lugar em Deus. Em Deus. É isso que satisfará plenamente o seu coração. Por isso que o salmista orou dizendo no Salmo 42, cantou dizendo: assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me apresentarei diante da face de Deus? Salmo 63, versículo 1 e 4, o salmista cantou dizendo: ó Deus, tu és o meu Deus, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja como terra árida, exausta e sem água. Assim quero ver-te no santuário para contemplar a tua força e a tua glória, porque a tua graça é melhor, bem melhor do que a vida, e os meus lábios te louvam. Assim eu te bendirei enquanto eu viver, e em teu nome levanto as mãos. E no Salmo 73, verso 25, o salmista disse: quem tenho eu no céu além de ti? E quem poderia eu querer na terra além de ti? A resposta de Jesus foi tão magnífica que os acusadores saíram admirados, saíram estupefatos, encantados com a resposta de nosso Senhor. Permita-me concluir essa mensagem dizendo: honremos a César, oremos por César. Ele é criatura de Deus também. Mas adoremos somente aquele a quem os serafins cantam no céu, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Amém, amém e amém.